Professor, fala mais alto. Você estava contando. Tô brincando aqui depois para gravar. Gente, como é que é, professor? Para frente, para trás e o que do meio é o desenho. Tá. Gente, boa tarde, eu sou Paula, acho que todo mundo me conhece. Essa é a minha primeira apresentação, porque infelizmente eu não consegui apresentar antes, é uma meta-análise de vasopressor em veia periférica, inclusive, que o Douglas acabou de falar. Mas até comentei com o professor, depois ele vai pôr para eu apresentar, porque eu tinha feito, porque senão eu ia introduzir rapidinho, porque a gente acabou perdendo, porque eu tive problemas pessoais na época. Bom, então eu vou apresentar hoje para vocês o trabalho, chama Stylet Trial, né? É o efeito do tubo traqueal com fio guia, né? Como tentativa para melhorar o sucesso na primeira intubação, na primeira tentativa de intubação do paciente. Então, vamos lá. De dados gerais, para começar a gente falar um pouco do background disso, né? Eu peguei alguns dados interessantes que talvez a gente no dia a dia acabe banalizando o procedimento de intubação orotraqueal e talvez a gente não devesse fazer isso. Então, 60% a 85% a gente só tem 60% a 85% de sucesso na primeira tentativa de intubação, tá? Esses dados variam muito, inclusive variam se o paciente está na emergência, no centro cirúrgico, obviamente, e na UTI, tá? Mas ainda assim a gente vê aí que tem 15% de um procedimento que eu acho que talvez muitas pessoas consideram fácil, banalizam, talvez não se preparam tanto ali naquele momento e pode prejudicar bastante o paciente. A gente tem até 60% de complicações, tá? Das mais leves às mais graves. E na UTI, até 50% dos pacientes intubados, que a gente vai intubar, eles evoluem com hipoxemia no período pré-intubação, né? Então, é bastante relevante. Então, o que a gente pensa sobre isso tudo é que dá para melhorar. Então, que talvez trabalhos voltados para isso façam bastante sentido. Eu trouxe alguns, assim, aí nos últimos anos tem tido alguns trabalhos, né, que esse randomizado, inclusive, põe ali na introdução, de tentativas do pessoal de tentar melhorar aí esse procedimento, o sucesso desse procedimento. Então, tem esse do JAMA, se não me engano, foi de 2018 ou 2019, que eles testaram o uso do buge contra o tubo com o fio guia, né, para tentar também uma tentativa de sucesso na primeira tentativa de intubação. Foi um randomizado também, um trabalho grande, tá? E o que eles mostraram, peraí, deixa eu só ver. O que eles mostraram aqui embaixo, não sei se está dando para ver, é que dos pacientes que usaram o buge, eles tiveram realmente um maior sucesso aí na tentativa de intubação, foi significante, né? E não teve diferença nas complicações. Por exemplo, lesão de traqueia, sangramento de mucosa, etc. Mas o que tem que chamar a atenção é que foi um trabalho unicêntrico, né? E o que o próprio trabalho coloca para a gente que eram pessoas, são UTIs que já eram familiarizadas com o uso do buge. Tá? Então, por exemplo, se às vezes a gente pôr isso na mão de pessoas que nunca usaram, talvez o trabalho não iria se reproduzir, né, em outras populações. A gente teve esse também, acho que esse é de 2018, foi publicado no New England, que foi para tentar melhorar também esse procedimento de intubação. A gente usar a ventilação, né, com pressão positiva, com a bolsa válvula máscara, no período entre a indução, né, então entre o paciente receber a primeira dose de sedativo e a laringoscopia, a possibilidade de a gente realmente ventilar o paciente, e o que eles queriam avaliar era a menor taxa de saturação, né, se o paciente desaturaria menos ou mais fazendo isso. E foi positivo, assim, o paciente que eles ventilavam, né, com pressão positiva, ele desaturou menos, tá? E o que chama atenção, que a gente, pelo menos eu tenho medo, tinha isso na cabeça, era a chance de broncoaspirar, né? Porque geralmente no contexto de UTI, de emergência, a gente não tem o paciente em jejum, como o pessoal no centro cirúrgico. E não aumentou a taxa de broncoaspiração. Acho que eu não pus aqui, na verdade, mas não aumentou a taxa de broncoaspiração. E aqui também tem os graus, né, de hipoxemia, então o azul é o que foi ventilado,
e o vermelho que não foi ventilado. Então, por exemplo, quem não foi ventilado saturou, assim, bem mais, né, menos que 90%, mas vamos falar aqui do extremo mais grave, abaixo de 70%, também mais que o dobro, né, de saturou, os que não foram ventilados saturaram mais. Lembrar que, assim, isso aqui também foi pré-Covid, né, acho que a gente tem de todos esses trabalhos, na verdade. Talvez a gente viu bastante pessoas saturando menos que 70% no peri-intubação. Isso aqui eu achei interessante, na verdade, é uma pesquisa na França, mais de 50 UTIs, se eu não me engano, de como é o procedimento de intubação deles, assim. Eles tentaram pesquisar várias coisas ali no procedimento de peri-intubação, e o que me chamou mais atenção, já que o trabalho é voltado para a fio-guia, né, é que lá, nessa pesquisa, eles apenas 8,9%, ou seja, menos que 10% dos procedimentos de intubação foram com fio-guia. Eu não sei se sou só eu que, assim, porque eu realmente achava, eu sempre intubei com fio-guia. Eu acho que hoje de manhã eu tentei fazer essa reflexão, eu não lembro de não ter intubado com fio-guia. Então, até quando eu comecei a estudar o trabalho para apresentar, eu falei, nossa, não é óbvio, né, que a gente tem que usar o fio-guia, e pelo visto não, né. Então, grandes UTIs do mundo aí, na verdade eu não tenho, em UTI mesmo, essa pesquisa, só em UTI, né, muito poucos usam o fio-guia de cara, tá. Olha lá, se vocês forem ver, 83% era só o Macintosh, o laringo normal, comum, sem fio-guia, para intubar. Aí eu fui buscar também, falei, nossa, então não é óbvio então que a gente tem que usar fio-guia? Parece que não. O que os guidelines falam, né? Os guidelines que eu procurei mais dos anestesistas mesmo, que geralmente tem um banco de dados maiores, eles recomendam usar o bugie ou o fio-guia, né? Se você tem um preditor de via aérea difícil. Só nesse contexto, né? E também ainda mais agora, né, que a gente tem usado mais videolaringo, eles sempre citam isso. Se o videolaringo é muito hiperarticulado, né, angulado, desculpa, a gente deve usar sempre o fio-guia ou o bugie, tá? Que a gente passa com o Pedro nas estações, lembro de rock lá, o taco de rock, pra gente sempre lembrar disso, isso é por guideline mesmo. E aqui também outro guideline que fala, e esse já é esse já é um guideline de via aérea difícil, então eles também falam que você usar o fio-guia ou o bugie nas intubações com preditores de via aérea difícil, você tem um sucesso de até 78% a 100%. Mais uma evidência aí, 3B. Isso aqui eu tirei foto de um livro do professor Sorbello, só para, assim, eu acho que todo mundo está familiarizado, mas só para ilustrar, né, temos alguns tipos de fio-guia aí, e aqui essa imagem é aquilo que a gente tenta fazer ali antes de intubar, principalmente com videolaringo. E eu tirei só um trecho do que ele fala, que assim, eu acho que todo mundo tem a preocupação do fio-guia, né, de fazer lesão de traqueia. E eu acho que a gente viu alguns, né, na pandemia, e chama bastante atenção que acaba o paciente que já era grave, ele fica mais grave ainda, e eu particularmente, infelizmente, não vi nenhum sobreviver, né. E aí o que ele fala no livro é que para você é evitável, né? Se você tomar cuidado, reconhecer que é uma complicação que acontece, você lembrar disso naquele procedimento muitas vezes de urgência, você tentar evitar que o tubo passe ali do óleo de Murphy, o olho de Murphy, né? Que fica ali depois do cuff, aquele olhinho que a gente que tem ali no tubo. Então nunca passar o fio-guia depois dali. Ou se, enfim, você pode calcular também, ele cita 1,5 centímetro, mais ou menos, da borda do tubo, para você tentar evitar as complicações. Bom, voltando, então, para o trabalho, então, agora, o que eu vou apresentar. A pergunta do trabalho então, usar o tubo com fio-guia, se isso aumentaria significantemente a taxa de sucesso na primeira tentativa de intubação. A intervenção era usar o tubo com fio-guia e o controle era usar o tubo traqueal sem fio-guia, sozinho. Os desfechos que eles avaliaram, então, o desfecho primário era a proporção de pacientes que foram intubados com sucesso na primeira tentativa. Secundário, proporção de pacientes com complicações relacionadas à intubação. E o que eles punham de complicação era, então, hipoxemia severa, colapso hemodinâmico, PCR, morte, dificuldade técnica na intubação, meio aberto, né? Intubação esofágica, broncoaspiração, arritmia e agitação. E tinha também o desfecho de segurança, que eu achei interessante, né?
que eram lesões traumáticas relacionadas à intubação, nível de dessaturação, o máximo de FO2 que o paciente iria precisar ali pós o período de intubação e o máximo de PIP. O desenho do estudo, então, foi um multicêntrico, foram em 32 UTIs da França, ocorreu entre 2019 e 2020. Eles, se eu não me engano, pararam o trabalho em março, agosto de 2020, ou seja, pegaram um pouco da pandemia, né? Foi paralelo, não cego, bem pragmático, né? Era tipo, melhora ou não? Né? Bem simples a pergunta, randomizado, e teve um mascaramento, mas que eles mesmos, no final a gente pode discutir, que eles mesmos criticam, porque é uma coisa difícil, não tem como ser cego, né? Porque é uma terapia que o médico que está intubando sabe se está usando fio-guia ou não. Mas o que eles falam que tentaram fazer, tentaram mascarar, é que a pessoa que coletava o dado não era a pessoa que estava intubando. Então, que, teoricamente, ela estaria no ambiente, ela tentaria não ver em que braço aquele paciente seria, mas que eles não conseguem confirmar que a pessoa não sabe. Então, critérios de inclusão eram adultos na UTI, tinham que ser cobertos pelo seguro de saúde francês, tinham um termo de consentimento pelo paciente ou alguém próximo, né? E só de relevante eu pus que 50% foi insuficiência respiratória, mas depois no baseline a gente fala. Exclusão, então, intubados na parada eram excluídos, se eles já tinham sido randomizados prévios na internação, para o trabalho, menor de 18 anos, recusa, não cobertos pelo seguro de saúde ou gestantes ou puérperas. Então, esse aqui é o flowchart do trabalho, né? Então, 7.084 pacientes na UTI, só 1.600 incluíam os critérios de inclusão, tinham os critérios de inclusão, 430 excluídos, a maioria por parada ou já tinham sido incluídos prévios. Depois, 1.040 foram randomizados, e ainda assim, alguns depois saíram aí, tiveram outros critérios para sair do trabalho. E 501 no final foi para o braço do fio-guia, e 498 foram para o braço controle. Ficou meio ruim a tabela, né? Mas, assim, para vocês verem. Mas isso aqui era o baseline, né, as características dos pacientes. Eu achei bem randomizado. Não achei, sinceramente, muita coisa aqui para comentar para vocês, mas só aquilo lá que eu falei de que 50% foram intubados por insuficiência respiratória, tá aqui, ó, 49% no grupo com fio-guia e 46%. Só para a gente talvez tentar extrapolar um pouquinho aí para o COVID também. Mas nada assim, aí aqui o MACOSH Score, que é um score de via edifício, se você for ver, tipo, o que tinha um score mais alto aqui, 8 e 12, foram 4%, 4,5%, então acho que foi um estudo bem randomizado. O protocolo do estudo, então, só para ilustrar um pouquinho. Então, tinha um critério de inclusão, com 4 horas eles eram randomizados, né? Então, acho que eles previam se o paciente ia ser entubado, enfim, estava piorando. Aí eles randomizavam, eles pré-oxigenavam. Eu já vou falar mais ou menos como eles faziam o protocolo de intubação, até para a gente se espelhar também um pouquinho. Peraí. Aí depois ficavam pré-oxigenando por 3 a 4 minutos, faziam sequência rápida de intubação. Na primeira hora já era o desfecho primário, né? Então, que era bom, um trabalho, teoricamente, não tem muito como ter muito viés, eu acho. Aí depois, na primeira hora, pós-intubação, eles começaram a ver alguns desfechos secundários, aquelas complicações que eu falei. 48 horas, alguns outros, aí tinham vários, assim, maior PIP, como eu falei, maior FI, de saturação nos 2 próximos dias, que aí eu acho que a gente começa a extrapolar muito, né? Do quanto isso tem a ver com a intubar com fio-guia ou não. Em 90 dias também, menos ainda. Mas aí eles, enfim, esse era o protocolo do estudo. E aí, enfim, né? Então eles intubavam com laringo normal, o ângulo do fio-guia com tubo era 25 a 35 graus, usavam lâmina 3 ou 4. E a via aérea difícil, eles usavam o critério de MACOSH, que eu não conhecia. Aí o que eles usam é o score de Malampati, 3 ou 4, é um esquema de pontuação, né? Quanto mais ponto, mais difícil é. Então, Malampati, apneia obstrutiva do sono, mobilização cervical, limitação da abertura da boca, coma, hipoxemia severa
e se era não anestesista. Se é não anestesista, também tem um fator de risco a mais. Na verdade, assim, eu não conhecia a gente, eu acho que não sei se vocês conheciam, mas é mais ou menos o que a gente já pensa no dia a dia, né? E eles usaram o protocolo de Montpellier, tá? Que aí eu pus aqui, é um estudo francês também, que do mesmo autor, do trabalho atual, e só para a gente ver se é mais ou menos o que a gente faz ou não, né? Então, antes de intubar, dois médicos, né, 2 operadores, faziam uma prova volêmica ali, davam 250 ml, se o paciente não tinha congestão, lembrando sempre de otimizar a hemodinâmica, né, por conta das drogas, pressão positiva, etc. Já estava preparado a sedação contínua do paciente, a gente viu que no COVID, se a gente não deixa isso pronto, vira um desastre a mais, né. Eles pré-oxigenavam por 3 minutos, com ventilação pressão positiva. Aí eles falavam que podia ser com alto fluxo ou não invasiva. Eu não entendi muito bem se tinha alguma coisa mais protocolar. Tinha um punhão FiO2 de 100%, a pressão de suporte de 5 a 15, então por isso que eu já acho que era mais VNI mesmo, que eles conseguiam, né, precisar esses valores. E conseguiam um volume aí de 6 a 8 ml por quilo, uma PIB de 5. Durante a intubação, então, era sequência rápida, coetomidato ou ketamina, succinil ou rocurone, dependendo aí de contraindicações. Faziam a manobra de Selic, tá? E no pós-intubação, então, sempre confirmar o tubo com capnografia. Entravam com nora direto, se a pressão diastólica tivesse menor que 35, e iniciavam a sedação contínua. E ainda eles colocam no protocolo sobre iniciar a ventilação protetora aí imediatamente. Lá nesse trabalho, né, do protocolo que foi validado, o protocolo de Montpellier, eles classificavam as complicações em muito grave, né, então morte, parada, colapso hemodinâmico, hipoxemia muito grave, complicações moderadas, então intubação difícil, 3 ou mais tentativas, intubação esofágica, broncoaspiração, taque ventricular, arritmias, agitação perigosa ou lesão de dente. Aí o resultado desse trabalho, né, quando foi validado esse protocolo, que eu vi que eles usam em vários trabalhos deles lá, na França principalmente, então melhora bastante, né? Quando tem esse asterisco aqui é porque é significante, tá? Quem não estiver conseguindo ler aqui dentro. Então, olha o tanto que diminuiu aqui a hipoxemia severa e o colapso severo, só de ter um protocolo bem seguido. Tá? E aqui sobre parada cardíaca e morte não foi significante. A análise estatística, então, do trabalho. O cálculo mostral, né? Para eles detectarem 10% de diferença entre os grupos, seriam necessários 970 pacientes, e se eles julgavam que era clinicamente relevante, esses 10%, e levando em conta as perdas, eles teriam que recrutar 1.040 pessoas, isso para ter um poder de 95% e um alfa de 0,05. Foi por intenção de tratar modificada, então, a parte modificada era que a gente excluía, então, os pacientes que não aderiam corretamente ao protocolo. As variáveis categóricas eram dadas em porcentagem e frequência, as contínuas em média com desvio padrão. A análise estatística era o Q quadrado, eu não entendia, era o uncorrected Q quadrado, eu não sei muito bem o que é isso. O Q quadrado eu sei, não sei o que quer dizer ser incorreto. Bom, o significância era pelo valor de P, eles analisaram subgrupos para ver se tinha interação, aí um P menor que 0,1 era sugestivo de interação, menor que 0,05 confirmava. Os dados perdidos não foram imputados, tá, no trabalho, e foram realizadas pelo E. Aí vamos para os resultados, então. Aqui o primeiro gráfico aqui da direita. Então, usar o tubo com fio guia realmente melhorou, né, aumentou a taxa de sucesso aí na primeira tentativa de intubação, foi significante, né, com P de 0,01. E aqui, só para vocês saberem, a diferença de risco absoluto foi de 6,7%, risco relativo 1,1%, e o intervalo de confiança, ok, bem válido, e isso dava um NNT de 14,8, né? Então, ou seja, a cada 14 intubações, ou 15, na verdade, uma a gente melhoraria aí usando o fio guia. E aqui, o que eu acho que também, talvez todo mundo que leu ficou curioso para saber,
as complicações, né, que a gente tem bastante medo, então, do fio guia por lesão, principalmente grave, lesão de traqueia, de via aérea proximal, e não teve diferença, então não aumentou, tá, o risco de complicações relacionadas à intubação com fio guia. O P não foi significante, diferença percentual aí mínima. Esse aqui é o gráfico só das análises dos subgrupos, né, ver se tinha alguma coisa entre os subgrupos que chamava atenção, mas nada demais. Não teve nenhum grupo... Aí eles falam no trabalho que às vezes é porque, por exemplo, usar bloqueador ou não, eles tentaram dividir aqui em algum lugar, ver se isso também traria mais benefício, mas que não foi desenhado para isso, eram poucas pessoas, então não teve nada muito interessante nesse gráfico em si. E aí, por fim, então, a conclusão que eu tive para mim, né, é que assim, que com cuidado eu não vejo por que a gente não usar. É bom, é barato, é fácil, né, não precisa de tanto treinamento. Acho que é isso. Obrigada. Obrigada. Em 3 grupos com relação à apresentação como um todo. A primeira é o que você tira para você, e está na sua conclusão, mas o porquê que até esse trabalho foi feito. A segunda, eu não sei como é que está sendo a ideia do Journal Club, mas com relação a aprofundar um pouquinho mais na estatística. E a terceira, quanto à apresentação propriamente dita. No porquê, só uma dúvida assim, passava pela cabeça de vocês estudar, usar fio guia ou não? Por complicação, eu acho que isso passou na cabeça. Mas eu acho que é um cenário, né? Assim, fiquei pensando assim, na minha experiência a gente viu muito A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi um pouco de ódio, né? Porque é uma coisa que podia ser estudada há muito tempo já e daria para ter feito, né? E aí é sempre assim, né? Quando alguém publica, você fala, caralho, podia ter feito. Mas realmente é isso, assim, quem que faz UTI na França? Existe uma cadeira, é anestesista, né? Então, se é anestesista, os anestesistas talvez usam muito menos fio guia. E por que eles não usam fio guia? Porque eles morrem de medo de rasgar a traqueia? Porque a questão é que não precisa porque eu sou foda ou não precisa porque atrapalha? Não. Não precisa porque pode atrapalhar. A depender da angulação que você coloca, o fio guia, você dificulta a quantidade, a progressão do tubo. Então, até quando eu tinha lido esse trabalho, a referência dele, ele coloca uma referência de que se você angula, porque ele coloca quantos você vai angular, 25 a 35 graus. Tem que levar seu esquadro para entubar. E aí, quando você coloca acima de 60, a taxa de não progressão de um tubo aumenta muito. Se colocar 60 graus, desculpa, a taxa de não progressão do tubo aumenta muito. Então, talvez colocar o fio guia possa atrapalhar a intubação. Então, daí vem a justificativa de não é só de rasgar a traqueia, mas atrapalhar a intubação. E acho que aí atrapalhar a intubação não atrapalha. Então, isso talvez caia um pouquinho. Então, o fio guia, acho que ajuda e talvez deva ser colocado sempre. É que pra gente, agora, começou a dar muito medo de lesar a traqueia. Então, dá quase uma vontade de colocar isso como primário, né? Tipo, não, calma lá, vamos ver se não rasga mais traqueia. Porque que ajuda, eu já sabia que ajudava. Mas não, a pergunta para eles é não, olha, pode ser que atrapalhe. Será que isso pode ajudar? E aparentemente pode ajudar. Ele não... Ele fala no final isso até como uma fraqueza. Ele comenta no final como um ponto fraco do trabalho, assim, que ele não teve o poder para concluir que realmente não tem mais complicação, né? Que era o que eu queria, tipo, eu queria saber isso, igual você falou. Teve sangramento de mucosa que teve, alguma coisa assim. Nosso dia a dia. Bom, no trabalho foram médicos experientes que intubaram, né? E talvez a complicação, essa complicação de lesão de traqueia tenha sido associada a médicos mais inexperientes intubando. Então, não sei se isso também pode ser um modificador na análise disso daí. De que talvez se fosse um estudo, que às vezes estudo de VL, tem estudo que eles diferenciam, né? Coloca residente, tem estudo que bota médico experiente. Esse, a princípio, parece que foi médicos experientes aí. E, sei lá, talvez um estudo com médicos inexperientes intubando pudesse ser um pouco diferente. Não sei. Médicos experientes intubando, a taxa de sucesso ainda assim
É 80%? É baixa, né? E se você for ver, realmente a história do anestesista intubando no centro cirúrgico é sempre mais alto a taxa de sucesso do que o anestesista intubando fora do centro cirúrgico. E aí talvez no ambiente de UTI, seja o anestesista ou o intensivista, tanto faz, a taxa de sucesso vai ser muito mais baixa do que no ambiente totalmente controlado. Então aí talvez já perde um pouco. Mas ainda assim, a gente pensou muito no Covid do quanto te complicava, mas são casos anedóticos. Quando você fala do Covid, você já lembra do vídeo que você recebeu de uma tomografia, você já lembra da broncoscopia que você viu. Exato, e de quem conversou com a família e afins. Mas se você for ver quantas pessoas foram entubadas no Covid ano passado, e os casos que eu me lembro não passam de 10, 15, assim, então, sabe? Eu ainda dei uma forçada. Então, talvez, se o N tá baixo, talvez realmente 1.000 pacientes não seriam suficientes. Então, uma coisa é que você tem uma taxa de complicação de 20%, ou seja, não conseguir entubar de primeira de 20%, você não tem 20% de traqueia rasgada. Então, definitivamente, o estudo não tem poder para isso. É que a pergunta do estudo era focada em, putz, será que é melhor ou não é pior? Não é dizer que a gente respondeu já que, olha, não, tranquilo, não rasga a traqueia, vamos que vamos. Mas ele aumenta a taxa de sucesso, né? Essa questão que você falou dele atrapalhar, teoricamente é uma coisa simples de resolver, né? Porque a pessoa começa a entubar, vê que não tá progredindo, pede pra tirar o guia e não era pra ser um problema, né? Não é pra ser um problema isso, mas assim. A descrição é isso, eu mando pra vocês, eu tenho aqui, eu mando pra vocês as imagens. Ele coloca o desenho das angulações do tubo e a presença de resistência, ausência de resistência ou impossibilidade de progredir do tubo. Mas realmente, se você colocou, tirou fobia, foi o vídeo. É que também até tirar a fobia nem sempre é tão simples, você precisa de mais de um operador. E um operador consciente, né? E não aquele que, tipo... Então nem sempre é uma situação super fácil você tirar o guia. Uma coisa que eu achei legal, numa das imagens que você colocou, o fio guia que ele mostra lá é aquele berimbau. Teve alguns de vocês que eu mostrei o berimbau, não teve? Berimbau definitivamente não era nome francês, né? Em francês é berimbê, berimbau. Ali, ó, baixa um, oi, é isso aí. Essas duas fotos, a C e a D, Eu não conhecia, não, tem, agora nos treinamentos eu comecei a mostrar ele, porque eu achei um trem desse aí, teve alguém que entrou, foi o André, que ele foi tentar usar com a mão manqueta ali, e aí não foi, tipo, e aí foi mais difícil ainda. Mas eu não sei qual que é o nome oficial disso, lembra, Marcelo? A ideia é que você vai apertar, ele faz esse vício, né, porque ele vai retificar, e no que ele faz esse vício, ele levanta a ponta. O que é difícil? Você não segura o tubo como a gente está habituado a segurar, com 3 dedos, você acaba tendo que segurar ele por trás, aqui que nem ele está fazendo. E aí você tem, menos coordenação para colocar o tubo lá para dentro. Eu sou canhoto. Da aplicabilidade do estudo na vida de vocês, alguma coisa que vocês pensariam diferente, falariam diferente? Não a taxa de intubação no grupo intervenção, mas no grupo controle. Para mim é tão dogma usar o fio guia que eu achei que ia ser uns 50% no grupo sem fio guia. Só o que mudou. O que me chamou bastante atenção. Não, chamou a atenção que ele esperava, para ele é tão claro que o fio guia ajuda, que ele achava que não usar o fio guia ia ser péssimo, ia para 20%. Mas se fosse 20%, eu acho que... Eu nunca tinha estudado com para entrar, porque eu não usava tudo. Lá em Ribeirão também eu não usava. Eu achava bem mais fácil que é difícil mesmo. É igual a história do visualismo também. Quem sabe usar, acho que é muito mais fácil. Nossa, é bem chato mesmo. A impressão que esse trabalho me passou é que, acho que pra gente, e que foi o foco também do trabalho, é sucesso na intubação. E considerando o perfil de pacientes que nós comumente temos, né, que já é um perfil diferente do paciente de um centro cirúrgico, cirurgia eletiva, enfim, acho que o principal pra gente seria realmente ter sucesso na intubação, claro, com um risco baixo. Ele não teve poder para mostrar isso, mas parece que a taxa de complicação foi pequena.
Eu acho que parece algo seguro para a gente usar e adaptar a nossa vida. Né? Se eu vou fazer algo para um cenário do paciente crítico que vai aumentar a chance de estar certo, pô, vamos lá. Se você for olhar que o procedimento que vocês fazem na vida de se alguém falasse, você quer ser entubado? É claro que ninguém quer, mas assim, tipo, se você precisar ser entubado, se você precisar fazer uma apendicectomia, qual que é a taxa de complicação? Se você precisar ser entubado, e se eu te falo que 50% dá errado, pô, que procedimento você faria que 50% dá algum, não é errado, mas dá algum problema que pode ser grave? Você não faria nenhum procedimento desse se você alguém te perguntasse. Impressionante. Assim. É realmente uma taxa muito alta. Mas aparentemente usar o FUGIA não é uma coisa que vai aumentar o risco, talvez aumente o sucesso. Se é um problema grave, você desaturar, ficar mais tempo sem entubado, ok. Uma coisa que seria interessante também é ver o tempo até a aquisição da via aérea, sabe? Se é mais rápido. Porque, mas assim, tipo, conseguir ver exatamente quanto tempo demorou, e aí talvez ajude um pouquinho. Da prática diária, alguém, Bruno, você seria alguma coisa diferente? Acho que o que o Douglas comentou é interessante, né? Mas você jamais ia fazer um estudo desse com recém-formados entubando na UPA, né? Então, acho que para pessoas que sabem manipular a via aérea, é seguro, utiliza e acho que não tem muito o que a gente discutir, né? E desde que você sabe, pode levar a via aérea, pode. Tem todas as recomendações, ele bota ali, né, para não acontecer isso. É até interessante, eu nunca tinha visto esse livro, mas é um capítulo que fala de... Isso. Aí ele põe antes. O ensinamento não pode passar do olho de Murphy, pronto. Eu acho que fazendo isso direitinho e manipulando, vocês não vão ter problemas com isso. Porque o tubo rasgar a traqueia pode, mas é muito, muito pouco frequente, né? O FUGIA é mais para lá. Isso é importante. Exatamente. Aí eu acho que esse estudo traz isso, era um anestesista. A questão do anestesista e não anestesista é porque uma coxa foi derivado lá. Né? Eu acho que isso ele não foi validado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu acho que um intensivista treinado se equivaleria a ser um anestesista, entendeu? Mas ele foi validado lá onde a terapia intensiva é feita por anestesista. Então, alguém com treinamento em via aérea seria